Raiden é, para muitas pessoas, sinônimo de shmup. Você com certeza já ouviu alguém falando que ia jogar um Raiden, ou que um shmup era tipo Raiden. Claro que isso só ocorreu porque o jogo foi absurdamente popular em seu lançamento, que se deu no começo dos anos 90, sendo um sucesso tanto nos arcades quanto nos consoles. Mas a história de Raiden nem sempre foi tão feliz assim, e é cheia de detalhes bem interessantes que vale a pena ser mencionados, e é claro que esse dossiê serve exatamente para isso. Mas antes de começar a contar aí um monte de histórias sobre diversos capítulos dessa famosa saga dos shmups, fica aqui o nosso lembrete amigável de sempre. Se você gostar do que vai ver aqui, por favor, deixe o seu like, assine o canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e participe nos comentários, porque é assim que o YouTube permite que a gente continue crescendo. Dito isso, sem mais delongas, bora falar de Raiden. A empresa responsável por criar Raiden foi a Seibu Kaihatsu. Peraí, quem são esses caras? Se você nunca ouviu falar deles, não se preocupa, eles realmente não foram muito relevantes, fazendo apenas alguns jogos que nunca chegaram nem perto do sucesso que o Raiden atingiu. A Seibu Kaihatsu havia criado Dead Angle, ou Empire City 1930, que foi um jogo que obteve relativo sucesso, curiosamente ganhando até um port para Master System. Aí os executivos, que não eram bobos nem nada, logo correram preparar uma continuação, aproveitando o sucesso do jogo anterior, nascendo assim Dynamite Duke, que ganhou ports para arcade, Mega Drive, Master System e X-108.000. Dynamite Duke, no entanto, era bem diferente de Dead Angle e apesar dos esforços da Seibu Kaihatsu em criar um jogo moderno e chamativo, deu tudo errado. Muito errado mesmo, e rendendo aí um prejuízo financeiro imenso à desenvolvedora que acabou ficando em uma situação muito complicada. Para se recuperar desse abismo econômico provocado pelo sucesso de Dynamite Duke, os executivos se viram diante do seguinte problema. Eles teriam que criar um jogo simples, fácil de desenvolver e que rodasse em um hardware barato. A ideia era literalmente gastar o mínimo possível lucrando tudo que eles podiam, permitindo que a empresa saísse da situação de risco que se encontrava. Para isso, eles escolheram copiar a fórmula de shmups verticais da Toaplan, em especial Flying Shark, Truxton e Twin Cobra, que eram jogos muito populares e que já tinham alguns anos no mercado. A inovação não viria na forma de mecânicas novas, já que ninguém na Seibu Kaihatsu planejava reinventar a roda, eles só queriam fazer um jogo para sair do buraco, só isso. A ideia era refinar o que já existia e literalmente seguir o sucesso dos shmups da Toaplan. Eu, que sempre fui muito fã de Flying Shark, e vocês já sabem disso, quando eu vi Raiden pela primeira vez, eu gastei algumas fichas nele, eu tive a impressão de estar jogando uma versão atualizada do jogo do aviãozinho azul. E bem, em grande parte, era isso que ele era. As mecânicas básicas do jogo eram praticamente as mesmas, não só de Flying Shark, mas dos outros shmups da Toaplan. Inimigos no céu e no chão, bombas que limpam a tela e duas armas com diversos níveis de evolução. As medalhas que dão ponto e que podem ser coletadas no chão também estão presentes aqui e acrescentam uma nova forma de aumentar o score sem ser apenas destruindo inimigos, juntamente com outros itens que podem ser encontrados pelo cenário. E vamos começar falando do Raiden 1, primeiro jogo de arcade. O Raiden, no entanto, não é uma mera cópia. Apesar de ser pesadamente inspirado, ele acrescentou elementos à fórmula, o que deixou o jogo bem interessante no final das contas. Uma arma secundária agora está presente na forma de mísseis teleguiados ou foguetes. Os mísseis teleguiados ajudam a acertar inimigos indiretamente, mas causam menos dano. E os foguetes fazem fogo direto, indo apenas para frente, mas causam bem mais dano. Um outro recurso que está presente aqui, que pouca gente sabe, é a arma secreta que só é ativada no modo 2 jogadores. Quando um jogador atira na nave do outro, os tiros que resvalam na fuselagem se transformam em estrelas, que causam bastante dano e que se espalham pela tela.
Eu vejo pouca gente usando esse recurso, mas é uma arma até que bem poderosa e está disponível desde o começo do jogo sem necessidade de pegar nenhum power-up. As duas armas aqui têm uma utilidade bem distinta: controle de área ou foco de dano. A Vulcan, a arma inicial, vai evoluindo e se espalhando pela tela de forma a controlar a quantidade de inimigos menores que tentam tomar o espaço do jogador. Já o laser é o oposto. Ele causa bastante dano em um ponto apenas e é mais útil contra inimigos maiores e chefões. Como você pode ver, Raiden foi pensado em um equilíbrio entre dano e área, e fica a critério do jogador escolher qual arma usar conforme o seu estilo de jogo. Em modo 2 jogadores, um pode ficar responsável pelo controle de área e o outro pelo dano localizado, ou os dois podem usar a mesma arma como preferir. Eu costumo tentar usar o laser e o míssil teleguiado, e eu acredito que esse equilíbrio de forças me favorecia. Mas ficar brincando com a combinação de armas primária e secundária é muito legal, já que ambas têm diversos níveis e quando você fica forte em ambas, a devastação que é feita na tela é algo absurdamente legal. Até que você morra, é claro, né? E seja obrigado a recolher todos os power-ups de novo, o que sinceramente vai acontecer muito, cara, já que o jogo é extremamente difícil e que tem um sistema de rank pra lá de cruel. Ou seja, acostume-se com o fato de que você vai morrer. Mais um ponto interessante a ressaltar sobre a série é que Raiden sempre teve músicas muito boas. Simplesmente, em todas as encarnações, houve uma preocupação muito grande com a trilha sonora, e boa parte das músicas do jogo acaba ficando imortalizada nas memórias dos jogadores. Aliás, por falar em música, você notou que o logo do Raiden usa quase a mesma fonte do logo do Iron Maiden? Será que é só coincidência? Acho que nunca saberemos. Todo o cuidado e a produção do jogo fez com que Raiden fosse um grande sucesso de arcade, ganhando ports para praticamente todas as plataformas da época. O jogo teve tanta popularidade que fez com que a Midway mudasse o nome do personagem deles, de Raiden para Raiden, com Y, temendo que eles esbarrassem em problemas de direitos autorais. Tanto que sim, o nome do jogo é Raiden e não Raiden. Isso é invenção do Mortal Kombat, esse nome Raiden. Como reflexo de todo esse sucesso, como não podia ser diferente, todas as plataformas da época ganharam um port de Raiden. Alguns melhores e outros piores, fato, mas o jogo simplesmente vendia muito. E a Nintendo, o gigante dos videogames que na época estava virando a console war a seu favor, não ficou de fora. O Raiden de Super Nintendo, no entanto, não fez muito bonito, afinal, quando um jogo é desenvolvido pela Micronix, você já sabe aí que pode esperar pelo pior. A melhor coisa que dá pra falar sobre esse port é que, bom, ele existe, né? Se no Raiden de arcade tudo era grande, bonito, colorido, superlativo, aqui nós temos um port que foi feito com o mínimo necessário para dizer que tem um port de Raiden para Super Nintendo e que dá para jogar ele. Os gráficos e a música não são dignos de nota, mas o level design está todo lá e a jogabilidade é fiel à do arcade. O que eu achei mais hediondo nesse port é o som que puseram no laser, que realmente não faz o menor sentido. Ouve aí e me fala o que parece isso. Ok, eu sei que em todo Raiden o laser tem um som diferente do tiro normal, mas nossa, o que eles tentaram fazer aqui, cara? Enfim, quem dera esse fosse o maior dos problemas do jogo, sinceramente, cara. O Super Nintendo tem diversos team-ups melhores que esse e foi realmente uma pena que o port de Raiden para essa plataforma não recebeu o desenvolvimento merecido.
E se você é fã da SEGA e comemorou que eu falei mal do port de Raiden de Super NES, se prepara porque a coisa também não tá boa pro lado do Mega Drive não. O port de Raiden para Mega Drive também é bastante medíocre. Nem o fato de ter sido desenvolvido pela própria Seibu Kaihatsu ajudou muito no resultado final. O que eu acho engraçado é que o Raiden do arcade é um jogo com cores vivas, bonito, e olha a palete de cores triste e escura que eles escolheram para esse jogo aqui, cara. Ficou tudo muito feio. No balanço entre os ports de Super Nintendo e Mega Drive, o de Super Nintendo é mais bonito e tem a música melhor, mas tem um frame rate pior, animações e elementos faltando, além de ser bem mais fácil. O de Mega Drive é bem mais feio em todos os aspectos, mas o frame rate é estável e os elementos do jogo original de arcade estão todos lá. Enfim, no geral, os dois ports são bem ruins e eu não acho que você vai estar perdendo nada se deixar de jogar eles. E por falar em ports medíocres, segue aqui o port de Raiden para Atari Jaguar. Sim, o poderoso videogame de, entre aspas, 64 bits, que fez muita criança chorar em natais e aniversários, que nunca falha em desapontar, tem um port de Raiden. O mais engraçado é que as revistas da época diziam que esse era um port arcade perfect, e claro que isso não é verdade. Não mais verdade do que os 64 bits que o Jaguar diz que tem. Porém, estamos falando de uma época em que não era possível ver dois jogos rodando simultaneamente lado a lado, e agora, com a magia da internet e da tecnologia, bom, isso é possível. Sendo assim, vamos dar uma olhadinha, em ambos os jogos aqui lado a lado e tirar as conclusões com fatos e não com opiniões embasadas de artiguinho de revista, Pois é, eu não sei você, mas o port Jaguar me parece bem inferior ao de arcade em todos os aspectos. E tem tanta coisa errada nele que fica difícil até por onde começar. Primeiro, antes de mais nada, que diabo de palete de cores é essa que eles usaram? Eles pintaram tudo com esse dourado laranja, incluindo os tiros dos inimigos que simplesmente desaparecem no meio dos cenários. A resposta dos controles também é meio imprecisa e a hitbox é maior do que a versão de arcade, gerando uma sensação de que a sua nave é grande e lenta demais para esse tipo de jogo. Uma coisa engraçada aqui é que o jogo tenta ser parecido com a versão de arcade, mas só até o segundo estágio. Do terceiro para frente, os desenvolvedores resolveram, criar seu próprio jogo. Usaram level design e música diferentes e, bom, no quarto estágio o jogo volta a se parecer com o do arcade. No quinto fica tudo maluco de novo, e por aí vai. Caso você esteja na dúvida, sim, esse port Jaguar foi desenvolvido no ocidente, por causa da similaridade do hardware, e eu arriscaria até dizer que provavelmente alguma equipe que desenvolvia jogos para Amiga ou Atari ST é que ficou por conta desse port, por isso ele acabou saindo um jogo tão esquisito. Só para encerrar, essa versão é bem diferente do original e que pode ser interessante como uma curiosidade, mas assim, mais uma vez, não se preocupa, você também não está perdendo nada de não jogar. Assim, e a versão de Jaguar não foi o único port ocidental de Raiden. Houve também uma versão para Atari Lynx, que foi lançada só em 97. Muito depois da morte do console. O cartucho foi vendido só por encomenda direta pela Telegames, atendendo os mercados aí de Estados Unidos e Europa. O jogo é muito diferente do Raiden de arcade, chegando a parecer até um protótipo de tão inacabado. A nave principal é azul, é possível usar duas armas ao mesmo tempo, e a sua bomba só funciona na parte superior da tela. Mas ao que tudo indica, sim, isso foi um port licenciado, cara. Mais uma vez, você não perde nada de não jogar esse, mas é bom saber que ele existiu e serve como curiosidade.
Ainda sobre portes ruins, existiram portes de Raiden para MS-DOS, Amiga e Atari ST, e todas essas versões são baseadas no porte de Jaguar. A de MS-DOS chegou a ser comercialmente lançada, mas a de Amiga e Atari ST não. Boa sorte se você quiser experimentar elas, mas eu já aviso que nem tem nada de muito interessante para ser visto. Além do problema todo de que encontrar elas e fazê-las rodar decentemente no seu computador é um problema em si só. No fim das contas, dá muito menos trabalho rodar a versão de arcade no Mami e, bom, ela pelo menos não vai te ofender tanto. E agora que nós falamos dos portes ruins de Raiden, podemos falar dos portes bons. O de PC Engine é muito bonito, tanto em termos gráficos quanto de som. Não é o que se pode chamar de Arcade Perfect, mas é uma versão fantástica. Considerando que saiu para um console de 8 bits com chip de vídeo de 16, esse port é infinitamente melhor que os outros consoles, muito mais novos que ele e teoricamente muito mais poderosos. Uma coisa interessante de citar sobre esse port é como ele é difícil. Inclusive, após jogar e comparar todas elas, é bem impossível não notar o quanto ela é mais difícil que até a versão do arcade. Apesar da biblioteca do TurboGrafx ser muito menor que a do PC Engine, o Raiden foi um dos jogos que saíram tanto no mercado americano quanto no japonês, o que comprova o quanto o jogo foi popular na época. E claro que, como o PC Engine era um aparelho com uma ênfase enorme no leitor de CD, que ia ter uma versão de Raiden em CD. E em primeira análise, Super Raiden parece apenas um port direto da versão HuCard. Os gráficos são os mesmos, sem acrescentar nada. Mas o jogo tem efeitos sonoros melhores, música remixada no melhor estilo tecladinho de churrascaria, além de algumas fases extras. A dificuldade também foi toda rebalanceada, o que fez com que essa versão seja muito mais divertida de jogar do que a anterior. Eu acabei de jogar as duas, uma em seguida da outra, e a diferença de dificuldade é absurda. Se você tiver que escolher uma versão para jogar no PC Engine, vai de Super Raiden que você não vai se desapontar. E o FM Towns também não ficou de fora, e a versão de Raiden dele é simplesmente fantástica. Esse port aqui é muito próximo da versão de arcade, com pequenas diferenças. A única que eu consegui notar é que o jogador é obrigado a retroceder um pouco no estágio quando morre, mas fora isso é praticamente idêntico ao jogo do arcade. A trilha sonora remixada é muito boa, fato que acontece com vários ports que saíram para FM Towns, e existem alguns modos de competição, tipo Score Attack, mas não tem fases extras como a versão de PC Engine CD, por exemplo. De qualquer forma, é um port sensacional e que eu recomendo muito que você experimente. E chegada a era do PlayStation, é claro que ia ter um Raiden para ele, né? Raiden Project saiu logo no lançamento do PlayStation, sendo o primeiro jogo que eu comprei para esse console e nossa, como foi caro. A minha mãe precisou fazer um treinamento nos Estados Unidos em ido de 95 e voltou com o PlayStation de lá, que foi uma das poucas vezes que nós tivemos em casa um console novo assim logo no lançamento. O problema é, como você pode imaginar, que a gente não tinha jogo para ele. E nem tinha mod chip no PlayStation para instalar, ou seja, foi uma das poucas vezes em que eu precisei realmente juntar grana para comprar um jogo original e, nossa, Raiden Project foi simplesmente a primeira escolha que eu pude fazer. Não, eu não queria saber de Tekken, nem de Street Fighter Alpha, afinal meu irmão ia comprar esses jogos mesmo, e eu fiz uma economia e mandei ver um Raiden Project, que era mais a minha cara. Raiden Project é um port sensacional de Raiden e é indistinguível da versão de arcade, a menos que você tenha poderes mutantes de detecção de diferença de sprites, frames, etc.
Infelizmente ele não tem a trilha sonora bacana da versão de FM Towns, mas tudo bem, eu nem sabia que existia essa plataforma na época e pra mim era o Raiden de arcade que importava e eu tinha ele em casa, então tava feliz com isso. Uma coisa curiosa aqui é que nunca houve um port de Raiden para Sega Saturn, que estava despontando como uma plataforma rica em shmups na época, mas não houve um Raiden para concorrência não. Não que os donos de Saturn tivessem poucos shmups para jogar não, mas Raiden não era um deles. O que eu acho engraçado é que mesmo esse pacote, o Raiden Project, parece algo que seria assim perfeito sair para o Saturn, mas infelizmente nunca aconteceu. No mesmo pacote, no Raiden Project, vem também Raiden 2, que eu nunca tinha jogado nos arcades e eu fui conhecer no PlayStation. O jogo é uma inovação grande em relação ao primeiro Raiden, implementando um monte de coisas novas e aumentando as opções do jogo. Agora, além da Vulcan e do Laser, armas tradicionais da franquia, existe também o Plasma Laser, que virou uma marca registrada do jogo desde então. Agora existem dois tipos de bomba também, a tradicional bomba nuclear, que faz o dano em um ponto só, e é uma bomba de fragmentação, que cobre uma área maior da tela, causando múltiplas detonações. A bomba nuclear é a que vem com a letra B vermelha e a de fragmentação vem com um B amarelo. O primeiro jogador vem sempre com as bombas nucleares no estoque e o segundo vem com as de fragmentação, o que causa uma diferenciação também entre as naves azul e vermelha do Player 1 e Player 2 no jogo. As medalhas agora têm um tempo para ser recolhidas. Quanto mais rápido o jogador coletar elas, mais pontos elas valem, perdendo a cor e, consequentemente, o valor conforme o tempo passa. Além de todas essas diferenças de jogabilidade, Raiden 2 ficou muito mais bonito que o primeiro jogo. Bom, o hardware era muito mais novo que o do primeiro jogo, que saiu 3 anos antes, e os desenvolvedores souberam tirar proveito disso. Agora, os inimigos mortos deixam crateras onde explodem e um monte de fragmentos são arremessados para tudo quanto é lado no cenário. A música nova também ficou excelente e eu acho, sem dúvida nenhuma, a melhor da série toda. Agora, uma coisa precisa ser dita. O jogo ficou significativamente mais difícil. Não, veja bem, Raiden 1 não era um jogo fácil, ao menos não na versão arcade. Mas a escalada de dificuldade em Raiden 2 é muito mais rápida. O jogo literalmente não permite que você pisque nem por um segundo, e ele vai te matar com tiros vindo pelas costas com muito mais frequência que Raiden 1, obrigando o jogador a memorizar muito mais as localizações de onde aparecem os inimigos. Fora o susto óbvio com a dificuldade brutal, Raiden 2 foi uma grata surpresa, e tirando a presença deles nos arcades, o único console que recebeu um port dele foi o PlayStation até os dias de hoje. E se Raiden 2 já era bom, no ano seguinte a Seibu Kaihatsu fez melhor. Em 94, Raiden DX chegou aos arcades e logo depois ao PlayStation, também sendo um exclusivo dessa plataforma. Esse jogo é uma versão especial do Raiden 2, com pequenas modificações e uma trilha sonora nova. O level design muda um pouco, pequenas diferenças nas formações dos inimigos e posicionamentos deles ao longo dos estágios podem ser notadas, mas nada muito diferente disso. São 3 modos de jogo que são apresentados no começo, o Alpha, o Bravo e o Charlie. O modo Alpha é um longo estágio de treinamento de 15 minutos, que não permite que os jogadores usem Continue. Se o jogador jogar bem, ele pode escolher mudar depois para Bravo ou Charlie ao fim do estágio. O modo Bravo é para iniciantes e é composto das 5 primeiras fases do Raiden 2. Já o modo Charlie é para jogadores veteranos, composto da versão nova de todos os 8 estágios do Raiden 2, além de um estágio extra ao fim do jogo. A dificuldade aqui foi toda rebalanceada e o jogo é bem mais fácil que o Raiden 2 original, mas não espere muita piedade não. Raiden DX ainda é difícil pra caramba, só não te dá a mesma surra que o Raiden 2 dá, ao menos não no começo do jogo. Esse aqui é o meu Raiden favorito e o que eu mais joguei. E mesmo depois de 20 anos praticando, eu só consigo acabar ele jogando com mais alguém. Jogando sozinho, o jogo simplesmente fica difícil demais a partir de um ponto e complica demais a vida de quem está tentando fazer o famoso 1cc.
Como acontece com muitas desenvolvedoras menores, a Seibu Kaihatsu veio a fechar, e os direitos da série Raiden foram transferidos para uma outra empresa, a MOS. Raiden 3 só veio a ser lançado em 2005, 9 anos depois de Raiden DX. Como não poderia ser diferente, 9 anos depois o jogo acabou sendo atualizado para os padrões atuais dos videogames, tornando-se algo muito diferente da última encarnação. Raiden 3 foi lançado nos arcades para a placa Taito Type X, agora totalmente refeito em 3D. Uma versão saiu para PlayStation 2 com lançamento mundial também. O jogo agora não é absolutamente vertical como os anteriores, tendo uma pequena inclinação para frente, mais ou menos como Hailstorm. O Plasma Laser, o famoso tiro roxo, foi substituído por uma arma verde, que é direcionável, mas ela não se conecta nos inimigos quando acerta eles. Também foi incluído um foguete direcionável nas opções de subarmas, mas agora só tem um tipo de bomba. O jogo também permite que o jogador faça scraping, como em Psyvaria, gerando um multiplicador de placar quando as balas resvalam na fuselagem do avião. Aliás, por falar no scraping, é impossível não mencionar o maior problema desse jogo, que é o sistema de detecção de colisão. Certos tiros respeitam muito bem a hitbox da sua nave, mas outros matam você só de passar perto. Isso acaba matando você aleatoriamente ao longo das fases e quebrando completamente o ritmo do jogo, e sinceramente é algo que enfurece até os jogadores mais pacientes. Pra resumir, no geral, eu não gostei das mudanças que Raiden 3 apresentou em relação aos capítulos anteriores não, e acho esse talvez o pior jogo da série, tanto em termos de direção artística quanto em jogabilidade. Raiden é um jogo que simplesmente funcionava muito bem sendo o que era, e eu não gostei das mudanças que foram feitas aqui. Mas, se é para ressaltar algo de bom no jogo, o que surgiu aqui foi o modo Dual, onde o jogador pode jogar com duas naves ao mesmo tempo, usando os dois direcionais analógicos do controle. Eu adoro esse modo, apesar de ser péssimo nele, e é um dos modos de jogo mais insanos que eu já vi em um shmup. Eu devo ter jogado mais Raiden 3 no modo Dual que no modo Arcade, e eu recomendo para quem quer tentar algo diferente. 2 anos após o lançamento do Raiden 3, veio o Raiden 4 para arcade e também fazendo uso da Taito Type X. Uma versão para Xbox 360 também foi lançada com um modo que contém 2 estágios exclusivos. Raiden 4 é uma versão refinada de Raiden 3, seguindo muito da mesma fórmula e corrigindo alguns problemas. O laser verde desapareceu e agora o power-up roxo voltou. Antes de começar a partida, no entanto, o jogador deve escolher se quer o Plasma Laser, que é uma arma roxa tradicional, ou o Proton Laser, que é a versão nova do laser verde, só que roxo. A mecânica de scraping está presente novamente e agora consertaram a detecção de colisão, ou seja, dá até para tentar usar ela sem morrer com o inimigo que passa a 1 metro da sua nave. Agora também existe uma nova mecânica que é o Overdrive dos mísseis. Quando você deixa de atirar por alguns segundos, a sua nave vai brilhar e uma espécie de círculo de luz vai ficar ao redor dela, significando que o Overdrive foi ativado. O próximo disparo que você der, a arma secundária vai disparar uma versão carregada dos mísseis, que vai ajudar um bocado a fazer dano em inimigos maiores e chefões. Nesse jogo também é possível escolher com qual nave jogar. O avião de Raiden 3 e 4 está disponível como o caça principal, mas é possível escolher o de Raiden 1 ou 2 ou a fadinha. A diferença entre as naves é o funcionamento da bomba, basicamente. A nave antiga tem uma bomba que faz mais dano, mas em uma área menor, e a bomba da nave atual é mais no estilo limpa-tela. A fadinha acaba sendo o personagem mais diferente, que ela era um DLC na versão de Xbox 360. Ela é rápida e tem tiros bem distintos das naves do Raiden, além de ser muito menor. Graficamente falando, o jogo é mais bonito que Raiden 3, mas não é uma diferença assim que salta aos olhos não. O jogo ficou com uma cara de continuação meio preguiçosa e não inovou em muita coisa, mas sem dúvida houveram algumas melhorias em relação ao capítulo anterior. A música ao menos ficou muito boa, sendo talvez o ponto mais alto do jogo.
Raiden 4 é aquele tipo de jogo que só veio a confirmar a mudança da fórmula, entregando um produto melhor, mas que ainda faltava assim um bocado para fazer jus ao legado do nome que carrega. E Raiden 4 foi lançado fisicamente para Xbox 360 no mundo todo e manteve-se como um exclusivo para ele por um bom tempo, até que em 2014 uma versão atualizada do jogo chegou ao PlayStation 3. Raiden 4 Overkill não saiu nem para arcade, indo direto para PSN, mas trazendo algumas novidades bem interessantes. O tal modo Overkill é muito legal e muda um bocado a jogabilidade, mas o resto do conteúdo é praticamente da versão anterior. No modo Overkill, a grande diferença são as medalhas que podem ser coletadas quando os inimigos morrem, e como certos inimigos maiores do jogo passam a se comportar quando são desativados. Agora todo inimigo libera uma medalhinha verde que vale pontos, coisa que já era comum em jogos da Cave e da Rising, mas os inimigos maiores, quando são abatidos, não somem da tela imediatamente, permitindo que o jogador continue atirando neles, ativando o modo Overkill. No modo Overkill, o jogador vai enchendo uma barra de dano que fica próxima do inimigo que está sendo servindo de alvo ali. E quanto mais ele encher, mais pontos a medalha que esse inimigo vai liberar vai valer quando ele vier a explodir. Ou seja, o jogador tem um tempo para encher a barra de Overkill, e claro que isso não é uma tarefa fácil, porque os inimigos continuam a atirar em você. Aliás, parece que toda vez que uma onda de inimigos super agressivos entra na tela, quando você começa a tentar encher a barra de Overkill, e eu não sei se isso foi intencional ou não, mas dificulta um bocado a tarefa. Há quem diga que Raiden 4 Overkill acabou praticamente transformando o jogo em outra coisa completamente diferente do Raiden original, mas bom, não era essa a ideia da Moss? Ele se aproxima muito mais de outros team-ups do que do material de origem, mas acho que aqui já é muito tarde pra gente reclamar. A verdade é que o Overkill é muito mais divertido que Raiden 4 e é um dos poucos team-ups exclusivos da biblioteca do PlayStation 3. Eu não acho que ele possa ser comprado mais, já que a Sony andou desativando servidores, né? Mas na época eu gostei muito do que vi e joguei pra caramba. E antes de eu entrar no assunto Raiden 5, eu preciso citar a série Raiden Fighters, que não está contemplada nesse vídeo pelo simples motivo dela ser um spin-off. E claro, porque esse vídeo já está ficando gigantesco e eu acho que a série é boa demais para que eu fale dela rapidamente. Vai ter um dossiê Raiden Fighters em algum momento do futuro, mas eu não vou falar dessa série aqui nesse momento. Ela existiu e tem muito pouco a ver com a série Raiden, mas eu vou falar dela em um outro momento, com mais calma e dando toda a atenção necessária, ok? E por que foi que eu citei ela? Bom, porque Raiden 5 tem alguns elementos que vieram da série Raiden Fighters. Aliás, Raiden 5 é muito mais uma continuação dos jogos da série Raiden Fighters que da série Raiden mesmo. Se é que nós podemos falar que existe algum tipo de sequência aqui. A Moss fez de tudo para mudar de vez o jogo depois de Raiden 3, e eu acho que aqui eles resolveram jogar tudo fora e criar um jogo do zero. Ele também foi o primeiro jogo da série Raiden que nunca teve lançamento para arcade, sendo inclusive um exclusivo do Xbox One, que é uma plataforma meio que abandonada pelos desenvolvedores de team-ups. Eu sei, Raiden 4 Overkill também não foi lançado para arcade, mas ele era uma expansão do Raiden 4, e esse nunca nem chegou a aparecer nos arcades. O Raiden 5 em questão. Não seria nenhum exagero dizer que esse jogo só tem Raiden no nome, porque não ficou semelhança quase nenhuma com o material de origem não. A impressão que eu tenho é que todo mundo que algum dia teve alguma relação com Raiden foi embora da empresa e os caras simplesmente esqueceram a receita de como fazer o jogo. Raiden 5 permite que o jogador escolha 3 naves diferentes, cada uma com um conjunto de armas completamente distinto uma da outra. São 3 opções de armas em cada nave, permitindo um bocado de customização. Há também um bocado de história no jogo, que é contada por personagens falantes que não calam a boca nem por um segundo, e eu recomendo fortemente que você desabilite os diálogos antes mesmo de começar a jogar. Aliás, o jogo é uma longa jornada de 1 hora,
que pode ser inclusive continuada do meio. Seu avião pode levar inclusive vários tiros antes de morrer e você pode chamar um amigo da internet para te ajudar nas missões se as coisas ficarem difíceis. Sim, existe uma barrinha de Cheer Call, que vai se enchendo aos poucos, permitindo que você convoque alguém online para te ajudar caso a coisa fique feia. Não, ninguém vai entrar no seu jogo e te ajudar de fato, isso é só um artifício para te fazer pagar um serviço de jogo online. Mas esse recurso funciona mais como uma arma secreta aleatória que o jogador pode conjurar do nada. E sim, se você fez as contas aí de quantas coisas foram implementadas aqui para ajudar o jogador, você já chegou à conclusão de que Raiden 5 é qualquer coisa menos um Raiden. Aliás, nem dá pra dizer que ele é um jogo de arcade. A fórmula toda parece muito mais com uma variante de um Caladrius ou um shmup moderno, desses entupido de historinha e level design bem vagabundo, fácil pra caramba. Se você tiver tempo e paciência, você termina Raiden 5 com um pé nas costas. Se você for um veterano da série, nem a dificuldade mais alta vai ser um problema pra você. O que vai ser um problema, de fato, é o ritmo todo quebrado do jogo, que interrompe a ação o tempo inteiro para mostrar uma cutscene, o falatório ininterrupto dos personagens e o design dos estágios, que é praticamente inexistente. Houve ainda em 2019 uma nova versão desse jogo de nome Raiden 5 Director's Cut. Algumas fases foram adicionadas, fizeram algumas mudanças nos diálogos dos personagens, tentaram arrumar um pouco a bagunça do que é o jogo original, mas sinceramente não deu certo não. Raiden 5 pode ser interessante como uma curiosidade, mas como Raiden mesmo, ele é um peixe fora d'água. Como shmup, ele não acrescenta muito também, apesar de ser bonitinho e muito bem produzido. Mais uma vez, ele me lembrou demais Caladrius por causa do excesso de conteúdo que é absolutamente desnecessário em um jogo desse gênero. Tudo bem colocar o conteúdo, mas pelo menos faz um jogo minimamente decente, que você, sei lá, justifique você acompanhar o desenrolar da história. Até os painéis da M2 eles tentaram usar aqui, mas também não salvou o jogo não. E, bem, eu estaria sendo muito injusto se eu não falasse sobre o quanto a música de Raiden 5 é boa. Sim, meus caros, essa é talvez a melhor parte do jogo. Eu me peguei jogando Raiden 5 várias vezes por causa da trilha sonora, e realmente aqui os caras acertaram muito. No resto todo, bom, ficaram devendo aí pelos motivos que eu já mencionei. E lembra que eu havia dito que os caras da MOS tinham esquecido como fazer Raiden? Pois é. O jogo que saiu em 2021, na sequência de Raiden 5 Director's Cut, foi nada mais, nada menos que uma edição especial de Raiden 4, o Raiden 4 Mikado Remix. E a MOS resolveu rever as decisões deles de seguir esse formato, e ao invés de meter mais um shmup longo, dramático e lento no mercado, eles voltaram para a fórmula anterior. E bem, o que seria esse pacote exatamente? Trata-se de uma versão completa do Raiden 4, incluindo conteúdos exclusivos do Xbox 360 e do PlayStation 3 em um mesmo pacote. Ou seja, aqui você pode jogar as fases extras do Xbox 360 e o modo Overkill do PlayStation 3, tudo no mesmo pacote. Mas o principal desse pacote são as trilhas sonoras novas, feitas pela equipe que fez a única coisa boa de Raiden 5, a música. Os caras recriaram as trilhas de Raiden 4 e fizeram um trabalho sensacional. Esse pacote vale bastante a pena por ser a versão definitiva de Raiden 4, completa com todo o conteúdo extra, além da melhor versão da trilha sonora. E claro, você pode jogar o jogo em HD, já que a versão antiga já pediu uma certa melhoria nos gráficos, que mudaram um bocado em 14 anos. E novamente, em 2023, o mesmo fenômeno aconteceu,
só que dessa vez com o Raiden 3. O mesmo tratamento que o Mikado Remix teve foi dado ao jogo de 2005, que ficou mais bonito que nunca. A grande vantagem aqui é que, como Raiden 3 saiu para PlayStation 2, não existiam troféus nem leaderboards globais na época. Somado a isso o fato que tudo foi refeito em HD e que a trilha sonora está fantástica, melhor ainda que o jogo anterior, com versões das músicas feitas por várias bandas, eu diria que esse pacote ficou bem legal sim. Tem um monte de destraváveis aqui, como wallpapers, trilhas sonoras, então dá pra ver que a Moss tentou compensar a falta de conteúdo. É mais uma vez um jogo que vale demais ser revisitado, mesmo que seja só pela trilha sonora. E sobre o futuro da série Raiden, bom, eu não sei falar muito do futuro para vocês, mas uma coisa eu posso garantir, ele é bastante promissor. É só seguir a lógica, se a Moss bateu em Raiden 5 e entrou em contagem regressiva, o próximo lançamento deles deve ser o Raiden DX Mikado Remix ou Raiden 2 Mikado Maniacs. Tanto o Raiden DX quanto o Raiden 2 são jogos excelentes, então não tem o que errar. É só eles darem ao Raiden DX Mikado Maniacs o mesmo tratamento que deu aos outros jogos, que é compra certa. Depois vai vir o que? Raiden 1 Mikado Remix. Outro jogo que vai ser compra certa e que, se eles forem espertos, eles podem fazer como M2, colocando várias versões de consoles e arcade no mesmo pacote. Aí, quem sabe, eles entendem que fã de Raiden gosta de pixel art e contratam uma equipe decente e fazem Raiden Zero. Um jogo novo da série em pixel art, feito para consoles modernos, mas com o espírito dos antigos. Bom, enfim, você já deve ter notado que isso tudo que eu falei é zoeira. Não tem o que prever, né? Não tem como prever o que a Moss vai fazer, mas eu acho que seria ótimo que os jogos mais antigos da série, que coincidentemente são os melhores, recebessem um tratamento digno. E veja, apesar de eu não gostar de Raiden 5, o meu maior problema com ele vem do fato de que muito ou pouco, praticamente nada do material de origem foi usado. Eles podiam aproveitar o conhecimento adquirido e fazer um shmup original novo, já que o know-how todo já tá lá, né? Eu só achei que o jogo não devia chamar Raiden, porque, afinal de contas, isso é enganar o público. E esse foi o dossiê Raiden. E se você gostou do que viu aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal e considere se tornar um membro para que mais projetos como esse sejam possíveis. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E você, o que acha do Raiden 5? Tá feliz que a Moss resolveu dar marcha ré na série? Tá ansioso pelo Raiden 0 e sua sequência, o Raiden -1? Deixa nos comentários sua opinião e quaisquer eventuais dúvidas que você tiver sobre o vídeo, afinal, eles são muito importantes para que a gente continue crescendo no YouTube. E enquanto o dossiê Raiden Fighters não sai, fica aqui mais uma vez meus agradecimentos e a gente se vê nos próximos vídeos ou em alguma live por aí. Abraços e fui!